para compartilhar com os outros colegas? Sim, somente já vou te enviar. Aí tá, já enviei o link para você, tá? Muito bem, então nós já começamos a gravação aqui, nossa disciplina então de inteligência artificial. Nós já tivemos na aula passada a apresentação, já estamos trabalhando com o livro, né, da disciplina. Hoje, então, estaremos trabalhando com a sessão 1.2. Tá? Então, na sessão 1.1, praticamente falamos apenas uma introdução sobre a parte de inteligência artificial, um breve histórico do surgimento, como foi o caminhar do desenvolvimento desta área do conhecimento. E hoje estaremos então trabalhando aí com os enfoques da inteligência artificial, tá? Muito bem. Então vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu só compartilhar de novo, né? Que não estava compartilhando aqui. Deixa eu compartilhar. Então aqui está a nossa sessão 1.2, né? Então basicamente nessa sessão 1.2, então vai ser apresentado as sub-áreas da inteligência artificial, né? Então, como na primeira unidade, na introdução, a inteligência artificial está ligada inteiramente com o desenvolvimento dos computadores, né? E o citar inteligência, para algumas pessoas, compreende imitar a nossa forma de pensar, do ser humano, né? Então, criar esse ente artificial, basicamente, muitas das analogias feitas anteriormente na área de inteligência artificial era simular o pensamento e a inteligência humana, né? E por esse motivo, alguns autores começaram a mencionar aí a caracterização das sub-áreas da inteligência artificial, ou estará simulando a inteligência humana, a forma de pensar humana, ou essa racionalidade, né? Então, aqui, segundo a Rosa e até o próprio Russell e Norvin, eles estabelecem que a inteligência artificial pode estar dividida nas seguintes sub-áreas, né? Então, a IA que pensa como ser humano, então o ser humano é evidente que ele comete erros, ele não é uma entidade que muitas vezes faz atitudes que talvez pensadas não faria, né? Então temos esta visão da inteligência artificial que estará sendo idealizada no pensamento de como pensa o humano, ou criar uma inteligência artificial, no caso, pensando racionalmente, né? Também, ele propõe também a IA que age como ser humano. Então, além de pensar, agir, né? Algumas vezes fazendo coisas que não são, que arriscam a sua vida ou que arriscam outras vidas, ou mesmo age de forma a sujar o ambiente, a degradar o meio ambiente, né? Com lixo, entre outras situações, ou agir racionalmente. Então, esse é um tema de discussão de como encaixar a inteligência artificial nesse cenário, que estará aí vinculada a como pensar o humano mesmo, com os seus defeitos, ou agir e pensar de forma racional, nesse contexto, tentando sempre não haver, minimizando aí prejuízo a outras pessoas, a outras entidades que estão no meio ambiente que estiver sendo desenvolvida essa inteligência artificial. Existem outros autores, como o Sapiro aqui, que ele detalha 3 enfoques de estudos de IA. Ele trabalha com o pensamento de estar dividindo a IA no contexto de estarmos na psicologia computacional, né? Que na realidade essa psicologia computacional é o comportamento humano, ele também foca mais na questão do comportamento humano. Então, neste critério aí, nessa psicologia computacional, estaria trabalhando em foco de estar observando o comportamento humano para imitá-lo, né? Essa é a ideia. A filosofia computacional, que é a parte de estar desenvolvendo técnicas
para criar uma mente computacional que consiga pensar por si só, tomar decisões. Aí podemos identificar a questão da criatividade, né? A questão de estar decidindo sobre situações, então pensando sozinha, de forma autônoma, decidindo sobre alguma entidade. E a parte da ciência computacional, neste enfoque da inteligência artificial, estaria provendo aí técnicas para criar um sistema computacional que conseguisse agir por si mesmo. Então, conseguisse, a partir disso, além, então, enfocando a parte do comportamento humano, do pensar, ou seja, de planejar ações, também agir. Agir conforme essas premissas que foram transmitidas anteriormente da psicologia e da filosofia. Nesse contexto, a inteligência artificial, no caso, quem está tendo a primeira contato com a disciplina, é o que estamos aí está sendo bastante divulgado na nossa internet, né? O conceito de inteligência artificial está em plena ebulição atualmente. Mas assim que vocês pegarem o livro e derem uma lida, o pessoal que está tendo o primeiro contato hoje com a disciplina, vai observar que a inteligência artificial não é uma questão nova. Já podemos considerá-la que ela já tem um certo tempo aí de estudo. Evidente que para outras ciências, ela é ainda bem jovem, né? Mas já tem aí 70 anos aproximadamente de desenvolvimento de ideias que estejam relacionadas a essa terminologia de inteligência. E quando a gente nós pensamos na palavra artificial subentende que é uma questão criada, que não foi aí gerada pelo meio biológico, né? Então, uma questão artificial é tentar, neste critério, simular aí e prover aí uma consciência que possa estar estabelecendo uma certa inteligência a entes, principalmente computacionais. Quando a gente fala computacional, é evidente que também vem à nossa mente a parte da robótica também, mas ali na robótica, basicamente, terão ali sensores, atuadores, engrenagens ali correlacionadas, mas que no cerne ali do processo do robô vai ter ali um microcontrolador, vai ter um sistema operacional rodando ali, e ali, neste contexto desta questão eletrônica vinculada ao software, ali estará rodando a inteligência artificial, né? Ali vai estar rodando o objetivo do qual foi criado aquele dispositivo, aquele agente inteligente. Alguma dúvida, pessoal? Então, possamos dizer que a parte material por exemplo, se for para comparar como um objeto, a parte material seria os componentes e a inteligência será o software, os algoritmos que a gente vai criar, né? Exatamente, por isso que eu menciono que está ligado diretamente à área da computação, que o robô ali mesmo. Vocês acham que já devem ter contato com a prototipação eletrônica do Arduino, por exemplo. Ele vai ter ali os seus sensores, vai ter ali os seus dispositivos, os seus atuadores, né? Mas ele existe um microcontrolador. E esse microcontrolador é que estará provendo aí ação a esses componentes, né? Sem esta atitude desse microcontrolador, ele posteriormente não fará nada. Então, é nesse quesito que a inteligência artificial ela entra, né? Não só ter ali a engrenagem, o hardware do robô em si, sem que haja um software rodando para as suas ações, não podemos nem caracterizar como a inteligência artificial. Sim, com essa questão do controlador com software específico, sim, podemos considerar aí a questão da inteligência artificial atuando nessa parte robótica. Agora tem mais um aqui, o Paulo Jesus. Paulo? Paulo de Jesus Reto. Exatamente. Está escutando, Paulo? Paulo não está escutando. Mas tudo bem. Levantou a mão. Está sem microfone, né, Paulo? Eu não sei se eu já trabalhei com vocês. Vocês são do 7º semestre, né? 6º. Eu não lembro se eu trabalhei com vocês já. Agora o Paulo entrou com a vez. Opa! Você já lembrei do seu nome. E aí, pô? Tudo jóia? Bom demais, professor. Mas você trabalhou comigo no semestre passado, não foi, Paulo?
Sim, sim. Só que era só em inteligência artificial. Ah, não, essa outra que você estará matriculada é na sexta-feira. Ah, Na entendi. sexta-feira é a inteligência artificial e computacional. Essa é só a inteligência artificial também, então, né? Essa é aquela primeira que você viu semestre Ah, passado. sim. Pois é. Mas que bom aí, professor, que a gente está trabalhando de novo aí na nova matéria, Ótimo, que né? legal, que bom, Esperamos aí obter o melhor conhecimento aí com o sem senhor dúvida. aí, tá Vamos bom? procurar esse objetivo. Obrigado, professor. Tá, joia. Sexta-feira a gente se encontra aí, então. Então tá joia. Aí sexta-feira, no meu horário evidente, a nossa disciplina será então, você até já observou, né? Tem um computacional agora na palavra, né? Exato. Mas então tá joia, Paulo. Obrigado, professor. Falou. Até mais. Até mais. Tchau, Paulo. Vai dormir. Tchau, amores. Boa aula aí, cara. Obrigado. Você não esteve com o Paulo no semestre passado, Atos? A gente iniciou junto, mas só que eu teve alguns problemas para estudar na sexta-feira, eu fiquei pulando algumas aulas. Sexta-feira é um dia complicado, né? Complicado. Sexta-feira é um dia complicado. Tem um telefone aqui que estão ligando 0800 para mim aqui. Deixa eu cancelar esse telefone aqui, porque senão fica complicado, né? Deixa eu ver aqui. Quem são essas pessoas aí? Já desativadas aqui, para evitar transtornos. Muito bem. Então, Armos, você que vai estar. Você chegou de ler a apostila, um pouquinho dela, a primeira unidade? Eu acho que eu cheguei na página 18. Ah, então você leu um pouquinho sobre a introdução, sobre a questão histórica da IA, né? Do Sim, surgimento dela, da evolução. Sim, né? sim. Beleza. Vamos continuar então. Então, nesses enfoques aqui que foram passados por esses autores, eu acho interessante que existe um outro enfoque que ficou talvez até melhor, que está mais vinculado à separação realmente do que estamos trabalhando atualmente na inteligência artificial. Não desconsiderando essa separação da Rosa, do Russell e do Norvin, e do Sapiro aqui também, o Shapiro, né? Não indo do que eles estão mencionando aqui, mas essa divisão que vem a seguir, eu acredito que seja mais interessante. Então, a pesquisa de 3 campos de estudo. Então, o enfoque atual da inteligência artificial, podemos caracterizá-lo destas 3 formas. Basicamente, não estamos atualmente tentando fazer com que o sistema de inteligência artificial simule uma pessoa, né? O conhecimento de uma pessoa. É evidente que ele terá ali a ideia que quando ele iniciar o processo de decidir os caminhos a serem tomados, ele tem ali de ser autônomo, né? E ser autônomo desta forma com o pensamento se assemelha muito ao que nós já temos já de nascidos por questões biológicas, né? Isso. Mas, oi, pode falar. Não, eu só confirmei. Ah, tá. Então, muito bem. O enfoque simbólico, então, essa separação aqui é bem interessante, é o que nós estamos, então, atualmente trabalhando, né? Quando a gente fala em enfoque simbólico, essa parte simbólica é a forma com que nós, principalmente a espécie humana, consegue trabalhar, né? Em cima de símbolos, em cima de costumes, em cima de culturas, né? Nós temos em nossa sociedade alguns costumes e esses costumes nós conseguimos reagir a estes, a gente menciona símbolos, né? Então nós temos aí as ligações de parentescos, tios, pais, irmãos, primos, então a gente consegue, via essas palavras, já em nossa mente, identificar aí a ligação entre elas, né? Entre esse conceito aí de parentescos. Ou se estamos numa empresa, a gente sabe quando está de frente a frente com o chefe, né, com o chefe, ou quando está ali com o colega de trabalho. Então é diferente a terminologia utilizada para eles. E também como estamos próximos a pessoas que têm a notoriedade na sociedade ou não, a gente também tem essa simbologia bem esclarecida. E nesse contexto, até mesmo quando a gente está ali e toma uma multa, porque hoje, por exemplo, o que está acontecendo, acho que a partir de amanhã,
teremos restrições para circular em determinados horários, né? Eu acho que não sei se é 21 horas ou 22, mas a partir desses horários a pessoa poderá receber uma multa. Então a palavra multa a gente já sabe o que significa, né? Significa pagar um recurso financeiro por uma ação, uma penalidade que cometemos. Exato. Então essa simbologia a gente consegue trabalhar bem, e nessa questão de simbologia, então esse enfoque simbólico é tentar trabalhar então a questão semântica dos símbolos, né? As nossas palavras, elas nos identificam ações. Como nós mencionamos aí, sexta-feira. Quando a gente fala sexta-feira, o termo sexta-feira, muitas vezes, ele remete à questão do início do final de semana, ou seja, o momento que a gente já está querendo relaxar, não está mais querendo dar uma trabalhada, quer procurar uma outra coisa a ser feita. Então, essa questão desse entendimento simbólico é uma das questões que estão sendo trabalhadas na inteligência artificial, principalmente quando estamos considerando aí sistemas especialistas que consigam trabalhar com esse conceito de estarmos usando a linguagem natural para a comunicação. Uma ferramenta também que podemos usar aqui neste enfoque simbólico da área de inteligência artificial é o Prolog. Tá? O Prolog, ele traz aí essa possibilidade, né, de estarmos trabalhando em cima desse enfoque simbólico. Tá? Então, enfoque simbólico, a gente pensando em estar utilizando linguagem natural, né? Pela nossa linguagem natural, a partir do momento que nós estamos conversando, algumas palavras já nos remetem a símbolos e a situações. Então, este conhecimento semântico e essa linguagem natural é que se encaixa nesse enfoque simbólico. Então, quem for estar fazendo aí aqueles softwares, né, de agentes virtuais, esses trabalham com a questão de estar trabalhando em cima do enfoque simbólico, ou seja, da comunicação, da linguagem natural. Nós temos um outro enfoque aqui, o enfoque subsimbólico. São elementos muito mais simples, né? Por que fala subsimbólicos? Neste critério aqui, estará remetendo a mecanismos de como o nosso cérebro trabalha. Como é que a gente, acho que a gente já teve um pouquinho de aula de biologia, né? Mais ou menos, como é que nosso cérebro ele é formado por o quê? Como é que a gente faz para pensar? Como é que vocês conseguem mencionar aí? Jean pode até falar também, se quiser. Como é que podemos observar aí como é que é feito o nosso pensamento em nosso cérebro mesmo? O que vocês conseguem mencionar? Nossos pensamentos foram construídos pela observação. O que a gente observa vai processar e até que a gente consegue transformar essas observações em informação e para poder criar ideias, se comunicar. Muito bem. Isso aí que você mencionou está no enfoque simbólico, né? Que é a parte de símbolos. O enfoque subsimbólico é como o funcionamento do nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro funciona? Eu posso dizer através dos sentidos ou sensores? Nossos sensores, né? Nós temos na nossa cabeça alguns microprocessadorzinhos, né? Como é que é o nome deles? Nossos neurônios, né? Neurônios. Exatamente. Então, dentro do nosso cérebro, quando a gente fala em enfoque subsimbólico, é trabalhar em cima de conceitos elementos mais simples. Então, em nosso cérebro, nós trabalhamos com neurônios. Os nossos neurônios, eles fazem sinapses, que são pulsos elétricos nos quais eles estarão se comunicando. Então, cada neurônio está ligado a outros neurônios via essas sinapses. E essas sinapses são processos químicos, né, e elétricos que estão ali tramitando nesses nossos microprocessadores. Cada neurônio que temos na nossa mente é um processadorzinho que trabalha de forma paralela, tá? Isso que é interessante. Nós temos aí bilhões de microprocessadores que estão ali em nossa mente trabalhando de forma paralela. Então, nesse momento que vocês estão me escutando, algumas pessoas já estão, além de me escutar, estão pensando qual vai ser o horário do intervalo, ou estão pensando em outras situações, estão respirando, estão identificando se está frio, se está quente. Então, tudo isso é nosso cérebro que está trabalhando. Então, nesse enfoque subsimbólico, trabalha em cima desse tema.
Mas nesse tema, dentro do conceito da inteligência artificial, ele está correlacionado também. O computador, se nós pensarmos bem, como é que ele trabalha embaixo? Nós temos o sistema operacional, nós temos os nossos softwares, nossos aplicativos, né? Mas lá no hardware, como é que ele trabalha? Ele trabalha muito similar ao nosso cérebro, não trabalha? Ele trabalha com sinais elétricos, nos quais passam ali sinais binários, ou está ligado ou está desligado, né? Zeros e uns, não é? A partir daí que é toda a funcionalidade do computador? Sim. Então, a partir deste critério é que começamos a trabalhar, então, com a questão de estarmos identificando elementos menores para que formemos um pensamento. Neste conceito aqui se encaixa as redes neurais artificiais. Então, todo problema em que nós temos dificuldade de explicarmos, ou seja, problemas que temos dificuldades em codificar um algoritmo para resolvê-lo, nós usamos as redes neurais artificiais, que nada mais são que um processo que está incorporado noções matemáticas, né, que trabalham com sinais ali do que estamos tentando resolver. Então, por exemplo, se fizéssemos um algoritmo para reconhecer imagens, como faríamos esse algoritmo? Para reconhecimento de imagens. Eu faria um algoritmo para medir distância entre os olhos, tamanho da testa, a sobrancelha, se tem cabelo, se não tem. É uma questão muito complexa para se programar, se nós formos pensar na identificação de imagens. Neste quesito, existe, então, a rede neural artificial. Com ela, a gente consegue, então, dividir aquela imagem em um sinal, e esse sinal, a rede neural, ela pode treinar, a artificial, evidente, ela vai treinar como reconhecer aquelas imagens que forem passadas para ela. Então, ela existe uma parte de treinamento. Então, neste quesito aqui, se encaixa, então, aí, principalmente o aprendizado de máquina que esteja provido de sinais, de som. Eu falo sinal da natureza, é som e imagem, né? Temperaturas, talvez, mas basicamente tudo que é o sinal ali que a gente analisa de forma tão plena e rápida, né? Devido aos nossos sensores de visão, então a gente utiliza esses elementos subsimbólicos quando a gente está trabalhando com situações em que algoritmos convencionais não conseguem resolver nosso problema. Então a gente parte para o desenvolvimento, né? O enfoque subsimbólico, trabalhar aí com sinais que possam estar interpretando aí a escolha de imagens ou de som. Já ouviram falar sobre a rede neural artificial? Já ouvi falar a legal. sigla, mas não é muito aprofundado. Não, mas está ótimo. Essa daí que é um conceito, não existe uma matemática envolvida, né? Mas a ideia é trabalhar aí onde o algoritmo convencional não consegue trabalhar. Muito bem. E o outro enfoque também que está sendo bem trabalhado, né, é o enfoque estatístico. Esse enfoque estatístico já está até aí descrito aí, ferramentas de processamento estatístico, né? Mas o que vem a ser? O que é uma estatística na cabeça de vocês? O que vocês pensam sobre isso? O que é estatística? Eu posso dizer que é um processo, posso dizer, uma pesquisa, né? Realizada para poder transformar essas informações que vai adquirir durante a pesquisa em informação. Muito bem. Essa pesquisa, muitas vezes a gente vai pensar o quê? Hoje em dia, nós temos diversos sensores, né? Nós temos a IoT, a Internet das Coisas, né? A partir desse grande volume de dados que estão disponíveis aí, disponibilizados via smartphones, né? Compras, e-commerce, até as redes sociais, tudo isso gera um grande volume de dados. Esse grande volume de dados, para que nós possamos ali, a partir desses dados, tomar algum tipo de ação, alguma decisão, as empresas investirem em algum segmento, né, de algum produto que ele perceba que o mercado está precisando. Então, essas ferramentas que nós podemos utilizar para a questão do enfoque estatístico vão estar pegando esse grande volume de dados e criando, a partir desse volume de dados, né, estarão criando aí mecanismos que infiram sobre o que está sendo mais falado, qual é o tipo de ação de cada pessoa quando entra, por exemplo, numa loja de utilidades, né? Existem alguns estudos que mencionam que pessoas que compram
cerveja, compram fraldas. E vice-versa. A pessoa que comprou fraldas, ela vai comprar cerveja também. Existe aí uma grande tendência das pessoas que, quando você vê no carrinho dela fraldas, você vai ver cerveja também. Então, algumas vezes, via esta informação, a empresa, a loja em si, ela pode estar deixando próximo às fraldas as bebidas, né? Sabendo que existe uma tendência da pessoa adquirir esses itens. Então, nesse quesito, né, podemos até mencionar o serviço de streaming. Eu acredito que vocês devam ter alguma TV por assinatura. Vocês têm? Streaming? Como Netflix, Prime, a Amazon Prime? Não tem ou tem? Eu não tenho. Não tem, mas você usa o YouTube, não usa? YouTube sim. Muito bem. No YouTube você já observou, né? Conforme você começa a fazer pesquisa sobre determinado tema, o que acontece na sua página inicial do YouTube? Começa a aparecer vídeos correlacionados às suas pesquisas, não é assim? É. Então, nesse quesito, isso é uma mineração de dados, né? Está mencionando aqui. Dependendo de várias ações nossas, ou seja, nossos registros da internet, a nossa forma de comprar, então, no caso aí do celular, a forma de estar usando as redes sociais, todos esses dados podem ser utilizados, né, para gerar um processamento estatístico, nos quais terão ali possibilidade da empresa decidir e até mesmo oferecer aí para aquele indivíduo as questões que ele mais gosta, né? Então, aquela pessoa que gosta de assistir futebol, muitas vezes, vai aparecer para eles lojas esportivas, ou apenas, se for o caso, apenas para vender a camiseta, se a pessoa não faz esporte nenhum, né? Mas aparecerá ali esse conteúdo que ele está mais correlacionado, né? Então, basicamente, esses 3 enfoques atendem atualmente ao que está sendo pensado na IA. Essa parte estatística é bem interessante, né? Esse processamento de grande volume de dados requer aí bastante atenção, aí, eu acho que de todos, né? Porque é uma área que está em pleno desenvolvimento, né? E essa aqui, como eu mencionei, é mais atual que os enfoques anteriores, que ficavam basicamente vinculados à questão de estar imitando ou pensando racionalmente, imitando o humano, né? Ou pensando racionalmente. Aqui não, já está mais separado aí para atitudes mais claras no enfoque da inteligência artificial. Muito bem. Nessa unidade também 1.2, apresenta-se também para a gente a questão das aplicações e perspectivas da inteligência artificial. Vocês mais ou menos têm ideia quais seriam as possíveis aplicações de inteligência artificial? Acho que todo mundo já tem uma certa ideia, né? A parte dos assistentes pessoais, né, que estão aí disponibilizados aí no celular de vocês. O que mais? Os carros autônomos? Isso também está. Também uma das áreas que está sendo bem desenvolvida, Jean. Possivelmente aí no futuro próximo, eles já estarão aí sendo liberados para uso. Já existe bastante quilometragem com eles, né? Só que ainda não está... A lei de trânsito tem que mudar, porque a lei de trânsito prevê que o veículo só poderá estará em transporte se tiver alguém sentado na frente e atrás do volante, né? Exatamente. Muito bem. Então, esse conceito aqui das aplicações perspectivas da inteligência artificial, o que a gente menciona aqui? Temos aqui a parte, segundo a Kelly, do que está acontecendo com a inteligência artificial, que é a padronização e a disponibilidade globalizada da internet, na capacidade de processamento do hardware, novas tecnologias, né, novas técnicas de software, né? Então, o que está acontecendo hoje? O livro faz até uma analogia quando se criou a eletricidade. Então, lá houve a criação da eletricidade, né? Após a criação da eletricidade, houve uma padronização, né? Na verdade, o Thomas Edison criou a eletricidade, mas a padronização do Nikola Tesla, ele padronizou a corrente alternada, né? O que é a corrente alternada? Hoje em dia, por exemplo, a energia que estamos consumindo agora, ela vem do sistema brasileiro de energia, né? Essa energia, ela pode ter sido produzida no manso, poderia ser produzida numa termoelétrica, né? Então, a energia, a gente fala que é alternada porque ela
ela é distribuída na rede, né? E não temos como mencionar de onde ela foi produzida. Só sabemos que ela foi produzida agora há pouco. A energia foi produzida em instantes para a gente estar consumindo ela agora, né? Mas nesse conceito, com essa padronização do Nikola Tesla, da questão de estar criando essa padronização da corrente alternada, foi possível, né, que as empresas investissem na criação de equipamentos que utilizassem energia elétrica. Então, a partir do momento que existe uma tomada numa residência, essa tomada, várias pessoas começaram a criar o quê? Criaram a televisão, criaram batedeira, criaram liquidificador, criaram, vamos dizer assim, celular, máquina de lavar, geladeiras, né? Então, todos esses outros equipamentos foram criados a partir do momento que existia a parte da energia elétrica. A partir dela, das tomadas, foram sendo criados esses vários dispositivos. Então, atualmente, a inteligência artificial já está chegando a este patamar. Ela já está sendo possível, né, baixarmos componentes específicos de inteligência artificial que poderemos, né, utilizar em nosso software. Por exemplo, nós temos um software e eu quero criar ali uma parte de uma rede neural artificial. Então, muitas vezes você não vai precisar codificar essa rede neural artificial. Você vai baixar uma API, vai integrar ao seu software e a partir dessa integração você estará tendo ali a sua rede neural artificial disponibilizada. E nesse sentido aqui nós temos um exemplo, dois exemplos aliás, né? Aqui, uma outra imagem apenas um componente de IA, que possivelmente também possa ocorrer de ter um processador que tem ali embutido nele conceitos de IA. Então você vai colocar no seu dispositivo esse microcontrolador, seu microcontrolador terá ali recursos de IA via um hardware, lógico que tem um software embutido nele. Mas nós temos aqui um exemplo do DeepMind. O DeepMind Lab é um local lá criado pela Google que vocês podem testar jogos 3D, utilizando aí a criação de jogos 3D junto com inteligência artificial. Então existem softwares aqui que vão auxiliá-los à criação de jogos 3D. Então aqui, por exemplo, já está disponibilizando então uma ferramenta que já está embutida a IA que vocês poderão utilizá-la. Nós temos lá aqui embaixo TensorFlow, né? Nós temos aqui uma ferramenta também, olha lá, plataforma de IA de código aberto. A gente pode baixar aqui códigos de inteligência artificial desenvolvidos em Python e nos quais podemos embutir em nossa aplicação, tá? Então nós temos Machine Learning, e dentro da área de Machine Learning existem diversos algoritmos, tá? Esses algoritmos poderão ser utilizados meios estatísticos para que façam ali o seu processamento ou venham utilizar realmente a questão ali subsimbólica de redes neurais artificiais. Nós temos então o conceito de Machine Learning, temos o conceito de Deep Learning também, né? Redes neurais artificiais. Então são códigos, são algoritmos que estão disponíveis ali em Python, nas quais vocês poderão estar utilizando para adicionar em suas aplicações. Então esse é o conceito. Não são só essas empresas, a Microsoft, né, também disponibiliza, a Google já tem bastante know-how sobre isso, porque a Google, na realidade, ela só desenvolveu a esse ponto que está atualmente devido ao algoritmo de aprendizagem. Eles usaram a cadeia de Markov, que é uma teoria sobre processos estocásticos, na qual eles utilizaram a probabilidade aí de uma pessoa fazer a consulta ali e trouxeram ali para ela certos sites realmente que ela teria mais ligação com o que ela estava procurando. Então, a partir disso, eles começaram a se desenvolver. Temos também a IBM, temos a Honda, tem diversas empresas, né? Muitas empresas já estão aí nesta área de inteligência artificial e outras várias disponibilizam códigos, né? Disponibilizam ferramentas, plugins, APIs, que vocês poderão estar utilizando no software de vocês, passando parâmetro, e este dispositivo de IA poderá vir a auxiliá-los aí no desenvolvimento de alguma solução. Então, essa é a tendência que está por vir aqui, que estejamos aí podendo pegar componentes de IA e adicionar em nossa solução, em nosso projeto, e a partir disso a gente poder aí desenvolver a nossa tecnologia. Além das situações, as aplicações possíveis, né? Então, hoje, essas aplicações aí que estão sendo descritas pelo Lexon, elas estão bem correlacionadas atualmente, né? Com, principalmente ali no caso, a agricultura, né? A agricultura que a gente fala é agricultura de precisão. Existe uma ligação direta, mais no nosso estado, né? O nosso estado ele está correlacionado bastante ao uso de dispositivos na agricultura. Então,
a internet das coisas, né? Pode fazer ali, a partir de eventos probabilísticos, prever questões climáticas, agentes de IA que podem classificar solo, classificar grãos, podem ali também estar sendo utilizados para a identificação de pragas que porventura ataquem a lavoura, né? Então, nessa parte da agricultura, é uma área bem interessante que está sendo utilizada a inteligência artificial. Existem editais, até caso vocês queiram se aprofundar e serem profissionais de inteligência artificial, vários editais que estão disponíveis. Vocês podem escrever ideias inovadoras que estejam relacionadas com a inteligência artificial, que abrangem essas áreas aí, agricultura, transporte, né? Saúde, cadeia de fornecimento, manufatura, assistentes virtuais, né? Então, essa parte é bem interessante. E aqui, por exemplo, agricultura, então, agricultura de precisão, usos de IoT, né? Transporte, mobilidade, a gente pode pensar nos veículos autômatos. Isso aí é uma tendência, eu acredito que vai, dentro de aí, alguns anos, no máximo, eles estarão aí já em uso. E ali aí até vai estar assumindo uma das funções aí do motorista, né? Isso possivelmente vai diminuir. A parte da saúde diagnóstica, já existe o Watson, que é um aplicativo, uma inteligência artificial criada pela IBM, que traz ali bastante benefício na parte de estar aí criando aí o diagnóstico com maior efetividade, né? Porque quando a gente menciona diagnóstico e a parte de saúde, a inteligência artificial não cansa, né? O esforço dela é ter energia elétrica adequada para se manter, ela não se cansa do que está fazendo. Então, a questão de erro por estar cansado, diagnóstico errado, é bem minimizado com o uso, né, de ferramentas que auxiliem no diagnóstico. Cadeia de fornecimento também, a gente pensa em maior eficiência na produção. Então, vamos imaginar que uma empresa que trabalha com produtos que são... que tem a validade mais curta, né, que sejam produtos que deteriorem mais rápido, então ela precisa produzir e precisa fornecer saída para esses produtos de forma rápida. Além disso, estar antenado às solicitações para vir a produzir mais, porque não adianta produzir e vir a estragar. Então, essa cadeia de fornecimento é interessante. A manufatura, hoje em dia, está na moda também, é uma questão bem interessante vocês estudarem, que é a indústria 4.0, vamos utilizando ali a IoT, Big Data, inteligência artificial, né? Manufatura ativa, robótica, simulação virtual, realidade mista, realidade virtual, realidade ampliada, né? Então, tem várias situações aí que se encaixam nessa indústria 4.0, então é interessante. Essa é uma parte que suscita bastante palestra atualmente sobre o tema e como estar trabalhando com essa indústria 4.0. Nós temos ali os assistentes virtuais. Desses assistentes virtuais, a gente se encaixa aí a Cortana, a Siri, a Cortana da Microsoft, né? A Alexa, a OK Google, né? Entre outras. A Alexa, acho que ela tem um hardware também, vocês que são bem aí atualizados, a Alexa tem um hardware embutido com ela, né? Ou vocês não... A Alexa, lembrando que ela é da Amazon. Sabem mencionar sobre isso? Não vou saber. Não. Beleza, mas tá bom. Então, nesse contexto, são áreas interessantes de atuação para que vocês possam pensar aí e que acredito que tem bastante vaga ainda, né? Bastante, não vaga, né? Na verdade, bastante oportunidade, né? Vaga. Vocês podem aí ter várias oportunidades principalmente aqui em Mato Grosso, na parte da agricultura. Agora, sempre transporte, saúde e manufatura sempre também tem possibilidade de atuação, né? Aí vem uma pergunta para vocês aí. Onde, no seu dia a dia, você consegue chegar ao uso de inteligência artificial? Sua vida seria mais simplificada ou complicada sem o apoio dessas instâncias de IA? O que vocês acham? O que atualmente, no dia a dia, vocês já estão tendo aí interfaceamento com a inteligência artificial? Pode falar aí, Jean, se você quiser. Ou não pensou ainda? O que vocês acham aí? Assim, a inteligência artificial, acho que ela vem para simplificar muita coisa, né? Sim. Acredito que qualquer pessoa hoje que tem um smartphone, ela acaba utilizando a inteligência artificial sem saber, eu acho.
Exatamente. Já vai junto, né? Porque ali ele está sendo... Se ativar o localizador, já vai ter ali uma inteligência artificial cuidando onde você está indo, né? É, O que você acessa nas redes sociais, ele também está armazenando ali para verificar seu perfil de consumo, seu perfil de contato até com pessoas, né? isso Eu mesmo. acredito que sim. E aquela preocupação da IA que vai dominar tudo, todo o planeta? Ah, Como os sempre filmes tem, aí de né? ficção científica. O que vocês acham disso? João Manuel, tudo jóia, João Manuel? Tá com o microfone ativo, hein? É que eu passei, vou passar para vocês de hoje. Eu acho que o Jean não estava no ano passado também. O Vitor também, eu acredito, não estava. O Amos também não estava. Vocês estão falando certo, depois eu vou acertar essa pronúncia o nome, tá? Na aula passada eu passei sobre superinteligência. Alguns vídeos do YouTube para vocês darem o pessoal dar uma olhada, para ver essa situação aí do que será superinteligência. Que a ideia é já da IA que consegue aí ser forte, ou seja, que consegue ser autônoma, né? Pensa por si só. Mas hoje em dia eu acredito que estamos envolvidos em muitas ações de IA. Nosso banco tem IA, nosso celular smartphone tem, algumas câmeras nas quais estamos passando nas ruas também tem IA, elas conseguem localizar placas principalmente, feições humanas também. Hoje em dia, com a questão da Covid, já existem algumas outras câmeras aí que a missão dela é observar se você está ou não com máscara, né? Ela avisa. Elas erram de vez em quando, elas erram, mas elas tentam apresentar quem está com máscara, quem está sem máscara. A questão da temperatura, basicamente é um sensor que lê a temperatura, isso é mais simples, né? Mas nessas câmeras também existe o conceito de IA. Existe até, mencionaram que se colocar aqui em Cuiabá os semáforos inteligentes, né? Então, se forem reais, eles também têm esse conceito de IA embutido também. Professor, Oi, pode falar. sobre esses vídeos que o senhor passou aí da aula passada, eles estão no portal? Como é que é? Então, eu até vou, olha só, boa pergunta sua. Eu no portal não lembro, acho que eu coloquei também no portal. Mas o que que eu faço no final das nossas aulas? Eu mando os links às atividades, né? E, inclusive até envio o link da nossa aula de agora, por exemplo, nossa aula de hoje está sendo gravada, né? Então Uhum. eu envio ela também no e-mail um link para que vocês possam assistir, ou caso vocês tenham perdido a aula, vocês possam assistir, ou se for alguma dúvida, vocês poderão ver novamente. Aí eu peço que vocês enviem um e-mail para mim, ó, dac.nic@gmail.com. Aí coloca no assunto inteligência artificial e no corpo do e-mail você vai colocar o seu nome completo, o curso que você está fazendo e qual semestre você está. Ah, Tá bom? beleza. Aí eu mando o link também eu mando o link do Teams também nesse e-mail, mando as aulas gravadas, mandei esses outros links, né? Até mandei a apostila no último e-mail que eu enviei, mas eu acredito que vocês já estão tendo acesso ao ABA, já conseguem embastar ali o livro, né? Sim, eu tive acesso essa semana, eu estava com problema de rematrícula na semana passada, aí eu só consegui acessar essa semana agora. Mas tudo bem, já vamos resolvendo aí devagarzinho. Hoje você já vai ter um e-mail que vai ter aula passada para você dar uma olhada, esses vídeos de super inteligência, e a aula de hoje também. Tá bom? Beleza. Tudo bem, deixa eu voltar aqui para a aula. Já anotaram aí, pessoal? Já anotei. anotar aqui. Quem não mandou o e-mail, vou voltar aqui de novo. Acho que só, acredito eu, Vitor Domingos, ainda falta enviar. Eu já vou enviar agora também. Ótimo. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então aqui, hoje também está na moda dos assistentes, né? As lojas de e-commerce têm alguns assistentes aí para tirar algumas dúvidas, né? Tem a Magalu, acho que é Magalu. São esses assistentes que agora também, além de estar relacionado à voz apenas, né, como a Cortana, também tentaram criar um avatarzinho para elas, para que traga maior empatia conosco, né? Se você conversar com uma questão que você não consegue ver ainda na nossa mente, ainda é um pouco mais... Não tem muita ligação, né?
Agora, quando a partir do momento que já existe uma imagem vinculada àquela voz, já fica mais fácil para a espécie humana entender e interpretar os sentimentos, né? Tá que elas não vão envelhecer, né? A gente vai continuar e essas imagens serão iguais aí. Muito bem. Então, nesse quesito todo que nós conversamos aí sobre a evolução, sobre a questão das perspectivas, né, de estarmos aí encontrando o que inteligência artificial aí em caixas, né, em caixinhas que possamos estar adicionando essas caixas no nosso projeto. Também podemos aqui nesse quesito, na evolução, aqui já falarei um pouquinho da parte histórica, o teste de Turing. Essa parte do Alan Turing, vocês já ouviram falar do Alan Turing? Tem um filme dele, não tem? Tem, o jogo da imitação, né? Não é isso? Exatamente. Então, esse Alan Turing aí era uma pessoa que podemos considerar aí muito inteligente, né? Ele era um matemático e ele esteve aí relacionado diretamente ao surgimento deste conceito de inteligência artificial. Ele, na década de 50, ele propôs, existia uma brincadeira lá, um jogo da imitação, na qual 3 indivíduos, a história original menciona que era um homem e uma mulher, e mais um indivíduo que tentava interrogar essas 2 pessoas, sem que pudesse vê-las, né? A partir desse interrogatório, essa brincadeira da imitação, essa pessoa deveria descobrir quem era o homem e quem era a mulher. O Alan Turing fez uma adaptação na qual fez o seguinte: existe um juiz ali, uma pessoa, né, que vai estar comunicando-se com dois indivíduos, né? Essa situação dessas 2 pessoas que estarão se comunicando, como está a imagem aqui, um será um usuário, uma pessoa de fato, né? E o outro seria um sistema computadorizado, né, que estaria respondendo aí as perguntas. E a ideia é que, após essas perguntas, né, fosse possível aí o usuário não conseguir diferenciar quem era o sistema e quem era o usuário, né? Então, esse teste de Turing é útil para identificar uma forma operacional de inteligência artificial, né? Não que esse sistema tivesse aí a inteligência plena. Isso aí foi realizado na década de 50, mas só foi possível ser realizada, acredito eu, na década de 70 a 80, né? Que foram criados alguns chatterbots que tentaram simular isso aqui, mas não ainda chegando ao nível de abstração que o Alan Turing, havia pensado, né? Então, a partir desse teste de Turing, ele mencionava se o software em questão tinha inteligência ou não. Então, ele criou esse mecanismo, essa ideia. Se passasse por esse teste, poderíamos considerar que esse sistema tinha inteligência artificial. Caso não passasse, ele não era considerado um sistema inteligente. Nesse critério aqui, hoje já temos diversos chatterbots que tentam e passam por esse teste aí, né? Aqui até existe um prêmio Luminar. Em cima do teste Turing, criaram aqui esse prêmio. Deixa eu ver se esse prêmio vai abrir, não sei se ele está ativo ainda. É uma faculdade do Reino Unido que dá um prêmio aí para quem desenvolver uma aplicação que consiga passar pelo teste Turing. Ver se vai abrir aqui. Deixa eu só minimizar aqui para ver se consigo abrir aqui o teste. Então, esse teste de Turing, ele pagava-se prêmios aí para quem conseguisse simular esse teste, né? Passar no teste. Deixa eu ver aqui. O site é esse aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, tá fora. Esse aqui é o site da Escola de Inteligência Artificial. Deixa eu ver o teste, quanto que está a premiação dele. Webinar, não temos aqui. Não sei se eu acho que
que eles tiraram aqui essa possibilidade. Deixa eu ver se eu vejo em conferência. Não. Mas muito bem, aqui era uma possibilidade, né, de quem desejasse participar aqui de um evento que fosse possível receber aí para tentar passar aí por esse teste de Turing, tá? Mas aqui acho que eles não estão atendendo esse ano, talvez devido à pandemia, né? Não está disponível. Comunicação e conversação. Aqui é uma comunicação e conversação, só que eles não falam mais do prêmio. Só fala das inscrições. Mas muito bem. A ideia aqui, então, é que pesquisadores, estudantes pudessem estar participando com algum aplicativo que simulasse inteligência. E quem conseguisse melhor simular essa inteligência ganharia um prêmio ali por ter passado nesse teste Turing. Esse Eugênio Gostman participou, é um software que ganhou esse prêmio, né, o primeiro a ganhar esse prêmio, e a partir disso, todos os anos havia esta premiação. Agora, este ano, assumiu aí o prêmio Luminar, talvez pela questão da pandemia. Já temos que atualizar que esse site já não está mais tendo essa premiação. Mas a ideia é que fosse desenvolver uma aplicação que pudesse estar passando por esse teste de Turing, na qual teria uma pessoa que estaria interfaceando com o software, uma aplicação inteligente, e essa pessoa que estivesse conversando com ela durante um tempo determinado de 5 minutos, ou menos, talvez, mas acho que ele seja 5 minutos, ele pudesse ali não identificar se era uma pessoa ou se era um software que estava sendo feita a comunicação. Neste quesito, um outro escritor aqui mencionou sobre a questão do quarto chinês. Essa questão do quarto chinês, ele põe, na verdade, demonstra que a questão de passar no teste de Turing não propriamente pode estar correlacionada à inteligência, e sim a uma questão programada, né? Então, o quarto chinês ele estabelece o seguinte, nesse teste realizado, né? Menciona que uma pessoa que não saiba o idioma chinês, que esteja dentro de um quarto ali, né, recebe instruções de como responder a uma outra pessoa via papéis, né? Se essa pessoa tiver as instruções de como responder para outra pessoa em chinês, fazer um diálogo com esta pessoa, mesmo não sabendo o idioma, ela vai conseguir fazer. Então, isso não indica que existe inteligência. Aí, nesse quesito, existe a possibilidade de estarmos dividindo a inteligência em duas áreas, basicamente, né? A inteligência forte, a IA forte e a IA fraca. Então, atualmente, nós podemos considerar que a nossa inteligência artificial atual, ela é uma IA fraca, né? Ou seja, os nossos softwares, eles conseguem até traduzir idiomas, comunicar-se conosco em linguagem natural, mas eles não estão fazendo isso por pensamento, e sim por programação que estão ali embutida nele, né? Então, nesse quesito, ainda não há. Então, todo momento que não há intencionalidade do que está sendo realizado, nós podemos considerar que essa inteligência artificial seja fraca. A partir do momento que ela for forte, que é os vídeos que eu passei sobre superinteligência, ela vai ter intencionalidade. Ela vai saber o que estará fazendo e estará pensando soluções a partir da comunicação, se for no caso a interação via linguagem natural, tá? Essa parte que eu estou passando aqui para vocês, vocês terão depois, né? Lerão lá a seção 1.2, lá vocês verão o termo de IA forte e IA fraca. Basicamente é que a IA fraca não está aí, não tem intencionalidade. É a inteligência artificial atual que nós estamos tendo hoje em dia, né? Ela não tem nenhuma intencionalidade do que está fazendo, ela mais é programada a ser feita. E a partir do momento que houver a IA forte, ou seja, a intencionalidade, aí sim ela será autônoma, ela poderá até se autodesenvolver, poderá crescer aí, né? Criar novos mecanismos e novas ações, sem que haja necessidade da interação de uma programação com o que ela está ali provendo de pensamentos.
Então, a psicologia e a neurociência separam a mente e cérebro, né, em seus componentes celulares, químicos e elétricos. Nesse quesito, podemos mencionar aí que a IA forte, ela vai estar aí teremos a parte física dela, que é a parte elétrica, né, a parte que nós mencionamos ali do computador, a parte binária, né, mas ela terá uma psicologia, ou seja, ela terá a mente para que ela possa tomar suas atitudes, a sua alma, né, ela terá os seus próprios pensamentos. Alguém tem alguma questão a falar, uma dúvida? Uma inteligência artificial, ela consegue aprender com as pesquisas, com algumas os dados que ela... Hoje em dia ela consegue, né? Hoje em dia existem algoritmos de aprendizagem, né? Existem redes neurais artificiais que estão aprendendo, porque assim, a inteligência artificial, ela surgiu para resolver por questões específicas. Ela surgiu para questões específicas e assim ela conseguiu se desenvolver. Então, por exemplo, você tem um software que sabe jogar xadrez. Ele vai jogar xadrez apenas, ele não sabe jogar damas, por exemplo. Outro sabe jogar, vamos imaginar que seja dominó. O outro não vai saber jogar xadrez, sabe jogar dominó. Então, foi assim que foi criado. Então, existiam sistemas especialistas que eles faziam diagnósticos médicos da doença. Por exemplo, hoje, uma doença era Covid. Ele faria diagnóstico de Covid. Mas hoje em dia já existe um conceito chamado Deep Learning, que é aprendizado profundo. Neste critério, o algoritmo ele vai aprender automaticamente diversas áreas. E nesse quesito aí, ele poderá aprender, né, a ideia é que ele aprenda, a várias áreas de conhecimento. E aí ele poderá aprender via dados. Então, aí já existe um enfoque estatístico, grande volume de dados, ele começa a aprender e começa a identificar gostos, situações, cultura, né, de cada uma das regiões. Entendi. Mas é possível, assim, é isso que está sendo estudado, que é aprender várias áreas e de forma autônoma, né? Só que ainda está aprendendo, mas ainda não está conseguindo ainda, né? Mas vai chegar a esse ponto, que vai conseguir pensar e criar o seu próprio conhecimento, né? Por enquanto ele está aprendendo, mas ainda não está conseguindo pensar em cima do que ele está aprendendo, vamos dizer assim. Existe uma programação nele e ele não se cria sozinho, né? Mas essa é a questão que está sendo desenvolvida atualmente. Então, possamos dizer que a inteligência que nós estamos é inteligência estatística, porque ele só consegue diferencia, estuda e faz uma separação para poder responder a tal questionamento que a gente precisa, né? Exato, por enquanto está assim, exatamente, ou usado para identificação, né? Identificação de pessoas, né? De veículos. Nesse sentido ele ainda consegue fazer, mas ainda falta um elo de ligação, né? Essas várias formas de atuação trabalharem juntas. Ainda neste critério ainda não estão trabalhando desta forma, não estão conseguindo ainda propor ideias, né? Ele fala alguma questão, mas é vinculada a questões estatísticas e questões programadas, né? Mas ainda falta intenção dele, né? Sentir o que ele está fazendo, que ainda não está ainda pronto ainda a parte da superinteligência. Mas vai chegar lá. Muito bem, nós temos aqui, nós temos aqui um dos primeiros programas aqui, esse ELISA. O ELISA é um programa Chatterbot, né? Temos esse Mitsuko Chatterbot, também já foi um campeão lá daquele prêmio Luminar de comunicação, né? O ELISA, como é o primeiro Chatterbot, né? Então é bem simples, é uma comunicação bem simples, né? Mas foi o primórdio de como eles evoluíram até os dias atuais. Até nós temos a Cortana hoje em dia, Siri, Alexa, então esse desenvolvimento partiu dessa ELISA, tá? Esse é o site aí, caso vocês queiram abri-lo para testar como funciona, mas a partir dele aí é possível que vocês aí façam uma comunicação bem simples, tá? Mas que já naquele momento inicial lá da criação desse Chatterbot foi um marco inicial aí desse desenvolvimento. Consegue editar esse site aí rapidinho? Vou colocar aqui.
É esse do Mitsuko Não, Chatbot? acho aqui. Elisa. Ah, do Elisa. Ah, tá. Messwake. Então, é evidente que ele é bem simples, né? Mas só para que vocês tenham a noção de como surgiu o primeiro. A comunicação com ele é em inglês. Aí temos que falar algumas questões aí que ele possa identificar e nos responder. Conseguiram digitar o site? Faltou alguma letra? Sim, já consegui colocar aqui. Tudo que perguntar aqui ela responde? Tenta perguntar, mas você vai ter que tentar perguntar em inglês, né? Ela vai responder em inglês. Ah, beleza. Faz um hello aí para ela. Hello, hi. Isso. Hi, também, né? Eu vou também entrar no site aqui para que a gente veja. Já estão cansados, pessoal? Bocejando um pouquinho? Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem até um código em JavaScript. Aqui é o desenvolvedor da Elisa, né? É um código em JavaScript aqui. Para que vocês possam desenvolver o bootzinho, o protótipo dele, né? Que imita aí o primeiro Chatterboot. Bem simples. Aí já pegou se tem algum problema. Acho que esse software, a Elisa, era um terapeuta. Simulava um terapeuta aí. Então, por isso que a pergunta inicial sempre será aquela ali, né? Na verdade, a função do psiquiatra, né? Já pergunta se tem algum problema envolvido ali que ela possa ajudar. Tem até uma comunicaçãozinha feita no livro de vocês, que a gente pode até simular, mas com dor de cabeça, meio que ela vai responder. Perguntou se eu disse dor de cabeça. Ué. Ué, eu não entendo. Então, a comunicação é assim. Infelizmente, ela talvez não seja tão proativa, mas por aqui a gente já consegue. Então, aí, ó, a primeira lá, linguagem natural, conversação por linguagem natural. A fundação dela, ó, 1966. Aí aqui foi implementada em cima do IBM 7094, dentro do MIT. É uma solução que hoje em dia a gente vê, lógico, ela é simplória, né? Mas no momento que ela foi desenvolvida, foi o marco inicial desse processo de processamento de linguagem, né, natural, para que aí possa, a partir dela, né, hoje em dia acredito que você já existe até comunicação via telefone, né? Vocês ligam para alguns locais, quem vem atender é uma atendente eletrônica, né? Ela pergunta que você fale sucintamente o que você precisa, a partir disso ela tenta te encaminhar aí para a solução do que você está precisando naquele atendimento. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acredito que sim, né? Todo mundo já deve ter deparado com atendimento eletrônico, né? Já. Isso é inevitável. Muito bem. Então é isso, pessoal. Bem simples, aí é só uma questão, caso vocês queiram trabalhar. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como criar um Chatterboot simples também, mas que possa ser aí utilizado por vocês aí para desenvolver aí um protótipo de Chatterboot. Muito bem, pessoal. Vou fazer o seguinte. Agora, recebi aqui do Jean.
o e-mail. Vou adicionar aqui na lista. Eu vou mandar para vocês agora, aproveitar o intervalo. Vamos fazer um intervalo até as 20 horas e 45 minutos. Eu vou mandar vocês assistirem o vídeo da superinteligência. Quem já assistiu, não precisa assistir de novo, né? Mas quem não assistiu ainda poderá assisti-lo agora no intervalo, tá? Quem não precisa se alimentar, né? Tomar uma água no banheiro, depois consegue assistir o vídeo. Deixa eu mandar para vocês aqui o vídeo, só um momento. Na verdade, são 2 links que falam sobre o tema. Super inteligente. Então já está no meio de vocês aí, agora vocês já poderão assistir o intervalo. Vamos fazer uma pausa agora aqui, rapidamente, de 30 minutos, né? Aí em seguida a gente retoma a nossa aula, tá bom, pessoal? Tá, ok. Tá, vai. Até daqui a pouco.